Vamos dar um bem-vindo bem caloroso? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora vamos dar um bem-vindo para a Elisa também, a família, né, irmão? Vamos lá, para o casal agora, vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Com a palavra, homem de Deus. Amém, igreja? Paz do Senhor aos irmãos. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Aproveitando que os irmãos estão de pé em reverência à palavra, abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10, logo após o versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10 e o 19. Os irmãos acharam? Diz amém. Versículo 9 diz de 1 João 4: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19 diz: Nós o amamos porque ele nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou. Poder se assentar. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Só conhecemos o amor porque antes o amor veio dele. Falávamos hoje aqui na escola dominical. Quando Deus ele cria o homem e coloca sobre a terra, constitui uma família, manda ele cresça, multiplicar e cuide, a terra é sua. Deus criou uma intimidade com o homem, como eu sempre digo, uma intimidade que ele nunca desejou quebrar, mas o homem falhou, o homem caiu, o homem introduziu em si o desejo que Lúcifer lá no céu queria, o desejo de ser igual a Deus. E o homem com essa atitude, ele quebra a aliança com o Senhor. E com isso o homem se afasta de Deus. Deus ele põe um castigo no homem. E no castigo, quando ele está ditando lá, ele diz: olhe, eu vou pôr inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E dela sairá alguém que pisará a cabeça da serpente. E ela te ferirá o calcanhar. No hebraico, é bem claro quando diz que ele pisará a cabeça da serpente. Deus então, depois que o homem cai, que introduz o pecado, a raiz do pecado dentro de si, Deus ele começa a reconstruir a história da humanidade novamente, através do ponto que o ser humano caiu, que rompeu a aliança. Não foi Deus que rompeu, foi o homem que rompeu a aliança. Deus começa a reconstruir essa aliança com o homem. Durante a trajetória do povo de Deus, durante a trajetória da humanidade, surgiram homens com fé, com força, com vigor, que até se a gente fosse olhar na nossa limitação, poderia ser o libertador. Mas eram homens falhos, homens que não podiam e não detinham o poder de nos amar primeiro. Passa Abraão, pai da fé, que fracassou, fraquejou. O pai da fé que não teve fé em uma certa etapa da vida dele. Moisés, o libertador, que ele conseguiu até guiar o povo, mas por uma falha ele não conseguiu entrar na terra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que escreveu os salmos mais lindos que tem na Bíblia, mas ele falhou quando ele pecou contra o Senhor, tirando a vida de um homem. E Deus precisava de algo a mais para a humanidade. A humanidade estava caída, desprezada, a raiz tinha pegado no coração do homem. Todo homem que nascia em quê? Em pecado. Não tinha saída. E Deus alertava através dos profetas, mas a promessa estava de pé. A promessa estava de pé. E Deus falou através do profeta messiânico,
ele anteve a volta do Senhor Jesus. Isaías disse que da mulher sairia o Emanuel, sairia o Deus conosco, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro da mulher saía. E passa-se o tempo e o povo não conseguia enxergar o projeto que Deus tinha para a humanidade e para si mesmo. E o povo em pecado. O anjo Gabriel aparece certa vez para uma jovem chamada Maria e anuncia: Maria, uma jovem desposada, não tinha nem conhecido seu marido ainda, estava só prometido o casamento. José disse: Maria, eu vou casar com você, noivos. Uma jovem desposada. O Espírito Santo disse: olhe, eu tenho um projeto da humanidade, e esse projeto inclui você. O Espírito Santo descerá sobre ti, e tu gerarás um filho, e esse filho assumirá o trono de Davi, e dele nunca sairá. Deus começa, enfim, a pôr o projeto em prática quando começa a falar com Maria. José, quando soube disso, se espantou. Não, mas eu vou te infamar, vou defamar, porque nós não tivemos ainda um encontro carnal de homem com a mulher. O anjo do Senhor diz: José, tenha calma, eu estou no controle. Isso é um projeto que eu fiz lá no jardim do Éden, quando o homem caiu. O projeto da reconciliação entre a natureza caída e a natureza divina que Deus colocou no homem. A natureza de intimidade que o homem arrancou e jogou fora, por causa que intentou ser igual a Deus. E Deus chama José e diz: José, olhe, tenha calma, que esse menino que vai nascer aí vai ser o Emanuel. É o Deus conosco. Ele nunca vai te deixar. Assumirá o trono de Davi. E como o profeta Miqueias tinha dito, entrará em um jumentinho na cidade, mas o povo gritará: Hosanas nas alturas. Era o projeto que Deus tinha e que estava colocando em prática. E nasce o Senhor Jesus. Nasceu como terminou o ministério dele aqui na terra, sobre luta. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, dito por Isaías, Miqueias e os profetas, nasceu aonde? Em uma manjedoura. O rei Herodes, movido seu coração pelo inimigo, diz: olhe, mate todas as crianças abaixo de 2 anos. Jesus começava o seu projeto aqui na terra. Deus começava o seu projeto através do seu Filho Jesus aqui na terra. Como iria terminar? Luta, provação. Mate todas as crianças. Foge Maria. E aquela prova passa. Jesus cresce, cumpre a lei, é circuncidado. E a Bíblia vai dar um salto e vai mostrar Jesus apenas com 12 anos. Maria e José foi para Jerusalém. Chegou lá, passaram 3 dias, voltaram. Quando chegou no meio do caminho, cadê Jesus? Sumiu. Você sabe onde é que está Jesus? Não sei. Volta, procura Jesus. Quando ele vê, onde é que Jesus está? No meio dos doutores. 12 anos de idade. Jesus no meio dos doutores. Ele não estava aprendendo. Ele não estava escutando. Ele não estava curioso. Não, ele estava ensinando. Porque ele é o mestre dos mestres. Maria olha, fica maravilhada, mas chama Jesus e diz: você me deixou preocupada. Jesus disse: você está preocupada por quê, mulher? Eu estou fazendo a obra daquele que me enviou, o meu Pai. O projeto que Deus tinha feito estava tomando curso, estava tomando forma. E Deus, ele não permitia que ninguém atrapalhasse o projeto. A história dá um salto. Jesus com 30 anos de idade. Mas antes a Bíblia nos mostra um dos maiores mártires que já existiu, João Batista, onde o profeta messiânico diz: a voz do que clama no deserto, anunciava a vinda do Cristo.
João Batista foi um dos melhores pregadores e maiores pregadores que essa humanidade já viu. Rico, pobre, reis, proletário, classe baixa, todos iriam ouvir quem? João Batista pregar. Palavra de arrependimento e anúncio que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Ele estava preparando o caminho daquele que viria, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. João Batista, ele falava para uma multidão: raça de víboras, vocês estão fugindo da ira vindoura, arrependei-vos. Era rei, João Batista, raça de víboras, vocês estão errados, volte para Cristo. Era o maior pregador que já existiu, até ele apresentar um. A multidão olhava para João Batista e dizia: será esse o Cristo? Aí João Batista olhou: vocês estão surpresos comigo? Está vindo um aí, que é muito melhor do que eu. Eu não sou digno de me abaixar e desatar as sandálias. Eu te batizo aqui com água, mas Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista tinha palavra de arrependimento, mas João Batista não poderia dar o amor maior que só Ele veio para nos dar. E quando João Batista pregava, acontece um dos maiores eventos que a humanidade já pôde contemplar. No mesmo Rio Jordão, onde Naamã foi curado, no mesmo Rio Jordão, onde Elias foi trasladado, no mesmo Rio Jordão, onde Josué atravessou, mas aquele lugar nunca tinha presenciado ainda o que estava para acontecer. João Batista pregava, o povo ouvia. João Batista se arrependa, o povo ouvia. João Batista, agora escute, vai vir aí um que é maior do que eu. E quem é esse? É filho de que rei? Vem de qual classe? É filho de qual governador? De qual senador? Tem qual propriedade aqui? Aí João Batista aponta para Jesus chegando e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A multidão olhou, se assustou e disse: espera aí, esse é Jesus. João Batista é Jesus, mas é de Nazaré, é de Nazaré. Mas ele não é o carpinteiro, filho de José, é carpinteiro, filho de José, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, por mais impactante que fosse a pregação dele, e por mais usado que fosse a pregação dele, João Batista jamais poderia fazer o que Cristo, o Filho do Deus vivo, ele veio para fazer. Jesus começa o seu ministério quando o Senhor Deus testifica através de uma pomba. O céu se abre e ele diz: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho me comprazido. E Jesus começa o seu ministério, curas, milagres, maravilhas. Se é morto, ele ressuscitava. Se é cego, enxergava. Se é paralítico, Jesus fazia andar. Só que mais do que isso, Jesus ele não veio para operar milagres e maravilhas aqui na terra e subir como Enoque foi trasladado, como foi dito aqui, ou como Elias, não. Paulo, ele vai dizer em Filipenses, e resumir, qual era a intenção de Jesus. Aí Paulo diz: olha, de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? Que sendo em forma de Deus, fazendo milagres como Deus tem o poder de fazer, curando cego, enfermo, coxo, paralítico, mudo, morto, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a quem? A Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e assumiu, tomando uma forma de servo, ele fez semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de
cruz. Agora escute. Jesus começa a provar o seu amor. Jesus ele começa a provar o seu amor para os discípulos, para aqueles e para nós que estamos aqui nessa noite. Jesus ele sabia que ele teria que morrer. Ele sabia que o fardo era grande. Mas ele nos amou primeiro. Jesus ele chama os discípulos e começa a dar as provas de amor que ele já tinha dado há tanto tempo, desde quando ele começou o seu. Mas ele começou a aprofundar e mostrar o que é verdadeiro amor. Por isso que João, na sua epístola, ele disse isso: olha, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E João, antes que a gente leu, João disse: eu sei disso porque eu testifiquei e vi que ele me amou primeiro. Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu vou ter que lavar os seus pés porque está chegando a minha hora. Pedro disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés, não. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz o quê? Então me dê um banho logo, porque eu quero fazer parte do Senhor. Jesus deu o maior exemplo de humildade e amor. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha dito: Pedro, olha, você vai me negar. Jesus sabia que todos os discípulos, não só Pedro, falamos muito de Pedro, Pedro negou, todos os discípulos o abandonariam. Jesus sabia que todos os discípulos o desertariam naquela noite. Todos sumiriam e diziam: não conheço esse Jesus. Só que Jesus lavou os pés dele. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que esses pés que eles estavam lavando trilhariam um caminho único, um caminho que levantaria a igreja primitiva, levantaria o evangelho e propagaria o maior amor do mundo. Pedro ele negou a Jesus, mas Pedro morreu por Jesus. João ele negou a Jesus, mas João morreu, foi preso por Jesus. Tiago foi crucificado, decapitado, sei lá o que foi. Tanta gente morreu, mas morreu por quem? Por Jesus. E Jesus ele provou o seu amor pelos discípulos, dizendo: eu sei que você vai me negar daqui a pouco, mas o amor vai te constranger lá na frente, você dizer que o maior amor do mundo venceu a morte. Jesus ele vai para o Getsemane, chama os discípulos sem entender ainda o que era o amor e a morte de Cristo. Pega no sono e Jesus está lá falando com o Pai: afasta de mim esse cálice, Pai, se for da tua vontade, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele apenas estava intercedendo como homem, enquanto o seu suor escorria como sangue e caía no chão. A Bíblia diz em Lucas lá que era suor de agonia, de dor. Ele sabia o que iria passar, ele sabia o que estava preparado, mas ele nos amou primeiro. Suor como sangue. E aquele suor significa tantas coisas para nós hoje. Aquele suor foi por minha causa. Aleluia. Aquele suor foi por sua causa, adolescente. Não é um suor normal não, como esse aqui meu. Sangue, agonia. Mas ele te amou primeiro. Aquele suor foi por Raimundinho. Aquele suor foi pelo pastor. Aquele suor foi pelo maior prostituto que tiver aí, pelo maior assassino. Aquele suor foi pelo maior corrupto. Seja lá o que for, ele nos amou primeiro. Se possível, o Senhor afasta. Mas ele sabia. Ele assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Aí pela terceira vez, dentre tantas outras, terceira vez que eu separei, Jesus ele prova o seu amor. Quando ele na cruz do Calvário, aleluia,
o ladrão, a sua vida toda, só aprontando. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus foi preso, levado. Chegou perante Pilatos. Pilatos disse: o que é que você disse? Você está dizendo que eu sou o rei. Levou para Herodes. Não, é jurisdição de Herodes. Herodes olhou e disse: eu não vejo culpa em você. Chama Pilatos, faz uma reunião, reúne todo mundo. Eu não estou entendendo o que é que você está achando nesse homem. Eu não vejo culpa nesse homem. E o povo crucifica. Herodes olha e diz: olha, eu tenho apenas que punir, porque eu não vejo culpa neste homem. E o povo crucifica. Herodes pela terceira vez diz: pelo amor de Deus, eu não vejo culpa, ele é inocente. Você está entendendo o que é isso aqui? Mataram o inocente, por minha culpa, por sua culpa, pela culpa da humanidade. Nenhum pecado foi imputado a ele, nada encontrou-se nele. Crucifica. Pegaram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça do mestre. Pegaram uma túnica, zombaram do nosso Senhor. Bateram, chicotearam. Uma lança o transpassou. E você sabe por quê? Eu já disse isso. Nós devemos odiar tanto o pecado, porque foi por causa dele. Foi por causa do pecado que o meu Jesus sofreu. Foi zombado, escarnecido, cuspiram no nosso mestre, por causa do meu pecado. E ele levou sobre si, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que era nosso, que nos trouxe a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pela pisadura do nosso mestre nós fomos sarados. Porque escarneceram o nosso mestre, nós fomos sarados. Porque afrontaram o nosso mestre, nós fomos sarados. Porque cuspiram o nosso mestre, colocaram a coroa de espinho neles, crucificaram e disseram: desce daí se tu for rei. Nós fomos sarados. A culpa foi minha e a culpa é sua. A culpa é de quem está lá fora. Não tinha pecado nele. Herodes viu. Que pecado esse homem tem? Nada fez. Mas ele nos amou. Ele nos amou. Você consegue explicar um amor desse? Você não consegue explicar um amor desse. Um amor de mãe para filha pode ser grande, mas não é maior que o amor dele. Um amor de marido para esposa pode até ser grande, mas não é maior que o amor dele. Ele nos amou primeiro. Jesus, ele morre, é sepultado. José de Arimateia, senador, que nada tinha a ver com isso. José disse: eu não fui a favor disso aí que fizeram. Me dê o corpo dele, eu vou cuidar. Talvez a morte de Cristo é retratada aí fora, como muitos pensam, como algo de tristeza. Não, é triste o que ele passou, porque foi nossa culpa. As feridas, quem causou, fui eu. Mas a morte de Cristo não é tristeza. Sabe por quê? Quando Jesus estava crucificado, entregou o seu espírito a Deus, o diabo soube ali que morreu, já era. A chave da morte e do inferno estava nas mãos daquele que nos amou primeiro. Enterra Jesus.
No domingo, vai lá as servas chorando, enlutadas, embalsamar o corpo do Senhor, levar perfume. Quando chega lá, a pedra está removida. O desespero, roubar o corpo do mestre. Aparece um varão e diz: ei, quem é que você está procurando? Quem é que você está procurando dentre os mortos aqui? Aquele que vive. Escute, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aquele que nos amou primeiro, foi ferido pelos nossos pecados, levou toda a nossa enfermidade e o castigo que nos traz a paz, ele ressuscitou. Vá no túmulo de Maomé, vá no túmulo de Allan Kardec, vá no túmulo de Chico Xavier, vá no túmulo de Pedro, seja lá de quem for, vai estar lá o quê? Aqui jaz Maomé, aqui jaz Pedro, aqui jaz Allan Kardec, Chico Xavier. Mas tem uma coisa, vá no túmulo de Jesus que vai lá estar dizendo: ele ressuscitou, porque ele nos amou primeiro. E se essa mensagem, igreja, a mensagem da cruz, não te comove, não te confronta, eu sinto lhe informar, você precisa nascer de novo. Se a mensagem da cruz não te leva a retroceder a quase 2000 anos atrás e ver o sofrimento que ele passou por você, pela igreja aqui de Lagarto, se essa mensagem não te constrange, você precisa ter um encontro com Cristo novamente. Eu não estou falando aqui de um Cristo que está pregado em um madeiro, em um crucifixo. Não estou falando de um Cristo que foi vencido, não. Eu estou falando de um Cristo que veio, humilhou-se, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Veio, morreu, ressuscitou, para que para Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o... Isaías diz: Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da... Como o anjo anunciou a Maria, ó, ele vai ser rei, vai vir, vai assumir o trono de Davi, e dele nunca sairá. Igreja, bote isso na sua mente: ele é rei, rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que entrou no jumentinho e o povo dizendo: hosanas, hosanas, hosanas. Ele virá com poder e grande glória. E nós, muitos dizem aí, vai ser depois do arrebatamento, vai ser durante, eu não sei se vai ser antes, durante e depois, não importa. Eu sei que eu vou estar na glória com Ele, porque Ele virá com poder e grande glória, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Antes de eu amar minha esposa, amar minha mãe, amar meus parentes, amar meus amigos, amar minha igreja, antes de tudo isso, precisou que Ele me... para eu conhecer o que é o amor. Veja só o que é que Jesus diz para finalizar. Em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém, Jesus disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Repita comigo: eu sou amigo de Deus, filho da promessa. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O amor que Ele tem para você, que Ele te amou primeiro, te torna amigo e filho de Deus. Mas você se torna amigo quando obedecer a Ele. Quando você obedecer a Ele. Jesus, Ele te amou de uma maneira tão grande, meus queridos, de uma forma tão grande que é inexplicável. Você não consegue calcular, dizer, escrever e colocar em qualquer canção que seja. Há um Indarfa que diz
O hino 155. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Cante. Ele mesmo restaurou-me a Deus por seu sangue. Sim, Jesus amou-me. Sim, Jesus amou-me. Ele te amou. Com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Escuta ele que fez por você, olha. Seguiu-me bem distante. Da onde? Do seu lugar no céu. E ele disse, voz amante, escute. E disse, achei-te, tu és meu. Ele te amou primeiro, por isso que você é dele. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Adore ele, se Jesus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus por seu sangue. Por seu sangue restaurou-me a Deus. E é na convicção dessa palavra e desse louvor que nós louvamos aqui, que Ele restaurou-nos através do seu sangue. Eu não sei se tem alguém aqui que não é crente, ou que até está afastado dos caminhos do Senhor, ou até está triste com situações da vida. Mas eu quero perguntar para você aqui nessa noite, se você quer se achegar àquele que te amou primeiro. Eu não estou perguntando se você quer aceitar uma placa de igreja, ou se você quer voltar para uma placa de igreja, para um ministério, não. Estou chamando para você aceitar aquele que te aceitou primeiro. Aquele que tem um amor que você não consegue explicar. Aquele que mesmo sabendo que você todo dia acorda e peca, e amanhã você, mesmo você aceitando, você vai cair, fraquejar, Ele te ama. A oportunidade de uma vida pode ser resumida de uma vez. Deus, Ele chama para o arrependimento, para aceitar aquele que há 2000 anos atrás foi trocado por um dos piores bandidos que tem. Morreu numa cruz, levou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, e pelas suas pisaduras, porque pisaram nele, cuspiram nele, bateram nele, furaram, mataram, nós fomos o quê? Sarados. Por causa disso nós somos sarados. E que essa mensagem esteja impetrada no seu coração. Que se você não quiser dar um passo para Cristo, muitas vezes não precisa nem você vir aqui. Mas pense, reflita, retroceda, tente retroceder a 2000 anos atrás e ver o que Ele passou por você. Quando Ele estendeu os braços e disse, Pai, perdoa-os que Ele não sabe o que fazem. Mas quando Ele disse, olha, Pai, está consumado, ali estava a nossa vitória. Nós cantamos que lá não haverá choro, lá não haverá dor, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe por quê? Porque um dia Ele veio e nos amou primeiro. Ele te ama, igreja, Ele me ama, Ele nos ama, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus abençoe a igreja.
graças a Deus, irmãos. Você pode glorificar a Deus por essa boa palavra? Uma mensagem cristocêntrica, o plano de salvação explicado em poucas horas. Ele nos amou primeiro. Não foi pelos nossos méritos, mas foi porque Ele nos amou primeiro. Foi graça pura, mas não foi de graça. Que Deus abençoe Kleber por essa boa palavra. Que Deus abençoe. Eu queria chamar aqui